aí já pode iniciar. Maravilha. Muito obrigado, muito agradecido, Daniel, pela abertura, pelas palavras. Eu sou Rubens Neves, sou psicólogo, moro aqui na cidade de Dracena, no interior de São Paulo, 650 quilômetros de São Paulo, e sou um dos colaboradores desse canal, Mente Cristã Orientada, e acho muito importante nós falarmos sobre saúde, sobre as emoções, e sempre estamos aprendendo, né? Então, nós somos vários colaboradores, hoje eu vou dar a minha contribuição. O tema escolhido foi fé e psicologia, onde nós iremos discorrer um pouco sobre a psicologia, o que é a psicologia, os mitos, preconceitos, e também vamos fazer a aplicação da psicologia dentro do ambiente cristão, para ver que essa intersecção, essa integração entre saúde mental e psicologia, ela pode ser feita, e deve ser feita. Por quê? Quando o meu paciente está no meu consultório e ele vem para tratar algum sofrimento, alguma parte da sua vida em que ele está precisando acertar uma direção, acertar um caminho, nós vamos analisar todas as variáveis que compõem a vida deste paciente, certo? E vamos analisar, vamos observar a vida financeira, vamos falar sobre a vida matrimonial, vamos falar sobre os relacionamentos, sobre as amizades, sobre tudo aquilo que envolve, que trouxe aquele paciente ao meu consultório. E claro que o ambiente religioso, a fé e a espiritualidade não pode ser deixado de lado, porque aquilo ali faz parte da vivência, faz parte do mundo daquela pessoa. E se dentro da sua espiritualidade, dentro da sua fé, algo estiver desorganizado, vai prejudicar a sua saúde. Por outro lado, também a espiritualidade, a fé, estando saudável, que nós vamos falar sobre isso também, vai ajudar no tratamento, vai ajudar na recuperação daquela pessoa. Porque o tratamento da saúde mental, ele é multifatorial, ele é feito por multiprofissionais, por várias situações. Não podemos pensar a saúde mental, o tratamento psicológico, o tratamento das emoções, somente psiquiatra e psicólogo, medicação e terapia. Não é só isso. Isso é muito pouco. Isso é pouquíssimo dos recursos que nós temos para fazer o tratamento. Nós vamos integrar a medicação, nós vamos colocar a psicoterapia, que vai trabalhar com algumas visões desse meu paciente, mas também eu preciso ver com este paciente a mudança no estilo de vida, a mudança em sua visão de mundo. Este paciente, ele precisa do apoio da família, se é casado, precisa do apoio do cônjuge que está ali do lado, precisa do apoio dos filhos, precisa do apoio do ambiente espiritual, da sua fé. Então, são vários os recursos que eu tenho para tratar do meu paciente. Numa depressão mais leve ou numa ansiedade leve, muitas vezes não vai precisar da medicação. Não vai precisar da medicação, porque através da terapia, através da mudança de rotina, através do apoio da família, através de fazer uma reflexão, através das perguntas corretas, essa pessoa vai começar a experimentar algumas mudanças que vai ajudar na sua recuperação. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que não está saindo quase de casa, está tendo crise lá no ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho tem algo lá que não tem feito
tem feito mal para a sua saúde emocional. Através da terapia, a pessoa pode começar a praticar uma atividade física que também ajuda a diminuir a ansiedade e o sofrimento. Através das reflexões feitas no ambiente terapêutico, esta pessoa poderá desenvolver a habilidade para se comunicar melhor no ambiente de trabalho, se naquele lugar está lhe causando sofrimento. Ele pode conversar, ele pode avaliar melhor aquela situação, e ele pode até, se estiver dentro das suas possibilidades, avaliar a possibilidade, até a ideia de trocar de serviço, de procurar um outro ambiente. Então, à medida que a pessoa começa a desenrolar aquele rolo, aqueles fios que estavam embolados, a sua saúde já vai melhorar. Isso sem fazer o uso da medicação. Mas, no caso de moderado a grave, já precisaria da medicação. E a espiritualidade também faz parte do tratamento. Então, Daniel, já entrando no assunto principal aqui da nossa live hoje, que é a fé e a psicologia, eu coloquei essa imagem aqui de visão de mundo. Todos nós temos uma visão de mundo. O que moveu Daniel para levantar da cama hoje, para fazer o que ele fez hoje, foi a visão que ele tem de mundo. Sem uma visão de mundo, nós não nos movemos, nós não saímos do lugar, nós não vivemos. Então, a minha religiosidade, o meu trabalho, a minha profissão, o amor à minha família, o jeito que eu trato a minha família, é uma visão de mundo. E essa visão de mundo também em relação à psicologia. Tem muitas pessoas, Daniel, que não entendem o que é a psicologia, não entende o que é saúde mental, não entende o que é terapia, e na sua visão de mundo, na sua cosmovisão, no seu jeito de olhar, ela faz uma interpretação, muitas vezes uma interpretação equivocada, ou às vezes ela até procura uma leitura, procura algumas informações, mas aí ela procura algumas informações que confirmam aquilo que ela já acredita. É aquilo que nós chamamos, Daniel, do viés da confirmação. Por exemplo, nossos amigos aqui que estão assistindo essa live, se você quiser procurar um livro que diz assim, que para tratar essa ansiedade, para tratar a depressão, você tem que fugir de psicólogo, fugir de psiquiatra, e você tem que fazer orações de 3 a 5 vezes por dia, chamar a igreja para orar para você, e você se consagrar, confessar os seus pecados, fazer um curso, fazer uma reunião, você vai achar material para isso. Existe material, muitos livros que têm esta visão de mundo. Posso citar algum deles aqui do John MacArthur, que é Aconselhamento Bíblico. O Jay Adams é um dos mais famosos. Jay Adams. Quem quiser, depois eu passo as referências, tá? Eu tenho todos esses livros, essas referências. Você vai achar verdadeiros discursos, pregações, sermões, citando muitas partes dos Salmos, de Paulo, de Pedro, falando que o tratamento para a alma, no sentido das emoções, é espiritual, exclusivo. E fazendo muitas críticas à psicologia. Só que esses livros, Daniel, são de 30, 40, 50 anos atrás. Alguns ainda bebem nesses livros para fazer alguns artigos. E tem na internet alguns ministros religiosos citando esses livros, citando os livros de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Não vou falar aqui o nome desses ministros, porque eu não quero polemizar de maneira nenhuma. Mas é até uma maneira deles conseguirem audiência, conseguirem mais pessoas, mais visualizações, e fazendo um discurso que outros querem ouvir. Eu até vou fazer
Vou contar uma historinha Eu, aqui, por eu favor. acho que, só completando, né, É isso bom. que já foi falado, hoje em dia também, às vezes não é nem um ministro, né? É uma pessoa comum, é um membro de uma igreja, né, de uma determinada denominação, às vezes ele nem prega lá naquela igreja que ele frequenta, mas ele abre um canal no YouTube e começa a passar a visão de mundo dele, às vezes baseada nesses livros que foi citado, ou às vezes ele nem leu o livro, mas ele ouviu alguém Isso. e ele está reproduzindo. Então, assim, voltando naquele começo de que o que você quiser, você acha alguém falando aquilo para confirmar suas ideias, a internet ela deu voz a todos, né? Qualquer um com celular, simples celular, já pode começar a falar as coisas, né? E aí é muito complicado, né, garimpar nesse meio qual a informação de qualidade, porque, como eu falei, qualquer um. E tem gente que, às vezes, tem até uma desenvoltura para falar assim, que parece que ele realmente estudou anos daquele assunto e tal, e às vezes não é o caso, né? O equívoco pode vir daí também. Sim. E, e é muito interessante também o seguinte, Daniel. Nas pesquisas que eu fiz, que eu tenho material para quem quiser, eu posso passar. Por exemplo, Jay Adams, que é um dos que tem muito material escrito criticando a, a psicologia. Olha só para você ver como que é interessante. Por exemplo, na criação de filhos, a palavra de Deus, a Bíblia, fala como nós devemos criar nossos filhos no temor, no caminho do Senhor, nos ensinamentos, correto? Mas nós também usamos para educar os nossos filhos conselhos de nossos pais, conselhos de nossos avós. Nós ouvimos sobre disciplina, sobre como ensinar, como dizer o não para os nossos filhos. Nós lemos livros de educadores, nós procuramos mais recursos, mais informações para educar os nossos filhos. Dentro do aconselhamento cristão, existem as ferramentas, e ferramentas maravilhosas que funcionam para fazer o aconselhamento dentro do ambiente espiritual, os ministros religiosos usarem. Mas, por exemplo, Jay Adams e outros, as técnicas que eles usavam dentro do ambiente de aconselhamento, você vê aquelas técnicas, são técnicas muitas vezes da terapia cognitiva, são técnicas do behaviorismo radical do Skinner, certo? Do Watson também, né? Isso. Do Skinner. Então, às vezes a pessoa lê algo da psicologia que é interessante, que dá para aproveitar, aplica dentro do seu ambiente religioso, como sendo assim o desenvolvimento de uma técnica, mas esse conhecimento foi tirado de fora, mas com uma adaptação, e não está errado, porque nós devemos sim, dentro do nosso atendimento terapêutico, considerar a religião daquela pessoa que está na nossa frente. E se fizer sentido aquilo, o nosso diálogo, eu usar algum componente da religião daquela pessoa, eu devo usar, porque dentro do ambiente religioso, da terapia, eu não posso fazer proselitismo, fazer propaganda da minha fé, mas eu posso falar para o meu paciente da importância da fé que ele já tem para a sua recuperação, porque a fé faz sentido na vida dele, a fé é um componente importante da vida dele. Às vezes, o fato dele estar afastado daquele meio religioso pode ter deixado ele mais com menos resistência, mais desesperançoso. Então, o ambiente religioso do paciente, nós respeitamos e devemos usá-lo como componente para ajudar a pessoa, não
colocar a nossa fé, a nossa religiosidade. E muitas vezes, né, Daniel, a imagem que o ministro religioso tem é o seguinte, vai lá no Daniel, Daniel eu fiquei sabendo que ele é da religião X, dizem que ele é um bom profissional, mas ele é da religião X, então eu não vou passar com ele não, que eu tenho medo. Mas se o Daniel é um excelente profissional, ele vai ter ética, ele vai saber separar e vai saber usar a espiritualidade, a religiosidade, no momento certo para ajudar aquele paciente. Então, eu acho muito importante, Daniel, a gente falar sobre esses livros. Até eu ia contar a historinha, e agora eu lembrei de novo. Há uns 4, 5 anos atrás, quando começou esses grupos de WhatsApp, eu ainda não tinha, assim, muita experiência, né? Entrei num grupo lá que era de estudos bíblicos. Eu falei, vou entrar aqui para me aprender alguma coisa, né? Várias pessoas falando sobre teologia, né? Então, eu entrava ali, via algumas coisas, andei baixando alguns livros. Aí, um dia, um daqueles que estavam controlando aquele grupo falou algo em relação à saúde mental, mas muito, muito crítico. Sabe, assim, como se fosse uma fraqueza alguém estar tomando medicação para a depressão e sendo um pastor, um ministro, né? E sabe, uma crítica assim. E aí eu caí na besteira, Daniel, de colocar a minha posição, né? Eu coloquei a minha opinião sobre aquele assunto. Rapaz, mas virou uma confusão dentro do grupo, porque começou a chover várias pessoas apoiando aquela outra visão e meio que dizendo assim que eu era um homem que eu não tinha fé. Aí eu falei, tá bom. Falei, tá bom. Me retirei assim, deixei. Não estiquei, não continuei a história. Aí no outro dia, colocaram um texto lá de 8, 10 páginas com esses escritos. Eu falei, mas onde tiraram uma escrita tão bonita para falar uma coisa tão errada? De onde será que tiraram, né? Aí, passado algum tempo, eu descobri esse Jay Adams e tem vários outros, que é onde a pessoa vai pegar coisa de 30 anos atrás. Agora, veja bem, é bom nós conversarmos aqui, Daniel. Quando você quiser me interromper, fica à vontade, tá? É bom. Mesmo dentro da psicologia, mesmo dentro da psicologia, existem várias vertentes e que muitos não concordam, não seguem uma determinada área. Assim como na economia, também tem as pessoas de uma linha marxista, de uma linha liberal, de uma linha keynesiana, de uma linha monetarista, e tudo é economista. Dentro da psicologia, também. Então, por exemplo, eu respeito a psicanálise, tem muita parte da teoria da psicanálise que não temos como não usar, mas tem outros pontos que eu já penso diferente, certo? O behaviorismo do Skinner é muito importante o estudo dele sobre o comportamento, é muito importante, mas também não posso ser radical na maneira como ele falava que se der o ambiente correto, ele manipulava qualquer pessoa. E aí um pastor, um ministro religioso, vê alguns textos que fala desta maneira, realmente assusta. Na verdade, dentro da psicologia, tem aquelas linhas que também não concordam com algumas teorias, certo? Então, quando a pessoa quer falar alguma coisa sobre a psicologia ou sobre alguma outra área, ela precisa, no mínimo, estudar um pouco, procurar mais informações, ela precisa fazer as perguntas, ela precisa procurar o conhecimento. Porque se eu procurar, né, Daniel, ouvir só aquilo que confirma o que eu penso,
aí não tem como ter discussão, né? Eu acho que essa visão, ela tem melhorado, né? Essa coisa de uma pessoa religiosa, né? Uma pessoa que tem fé, às vezes tem, sei lá, critica a psicologia, critica, tem medo, às vezes também. Então, havia, eu lembro que, acho que quando eu era criança até ouvi isso uma vez, assim, que as pessoas falavam até mal de médico também, né? Que às vezes ia contar um testemunho, assim, que Deus libertou de uma enfermidade, aí falava, Deus confundiu os médicos, o médico não acreditava em Deus, tal. Tinha essa visão que o médico não acreditava em Deus, não tinha fé, né? Eu acho que com o tempo isso tem mudado, mas a psicologia, além, como ela é um estudo da mente, como ela envolve estudos de coisas não visíveis, né, que são pensamentos, emoções, sentimentos, né, mais, parece que esse medo até persistiu mais, assim, né, é fácil entender, por exemplo, um médico ortopedista, o osso quebrou, ele trabalha com isso, né, ele vai tratar ali aquele osso que só tira o raio-x, dá para ver que o osso está quebrado, não há uma coisa assim, misteriosa nisso, mas parece que a psicologia, como é o estudo da mente, as pessoas já há sempre uma confusão com o lado espiritual, com o lado emocional, onde a linha que divide isso. Então, eu acho que esse, talvez até um preconceito ou um medo, né, persista ainda um pouco. Tem melhorado, mas ainda existe. Infelizmente, tá, Daniel? Ainda persiste. E o estado de São Paulo, vamos dizer que é um estado assim com nível de educação assim, de conhecimento, de modernidade, vamos dizer, comparado às vezes Recursos, né? Recursos de bastante, recursos, comparado bastante que às clínicos, vezes bastante profissionais. isso, comparado com alguns estados que às vezes têm alguma dificuldade, apesar que hoje em dia todos estão bem desenvolvidos, São Paulo dá a impressão às vezes que está na frente de todo mundo. Mas na questão da saúde mental, eu ainda tenho ouvido, eu mesmo, não é que me falaram, falas absurdas no ambiente religioso. Eu tenho ouvido, não é que me falaram. Coisas assim que você fala, não, não acredito que alguém ainda fala isso. E não é pessoas que não têm curso superior. Pessoas com curso superior, mas com o viés da confirmação para ouvir só aquilo que lhe agrada aos ouvidos. Como Paulo falou lá, darão comichões nos ouvidos, ou vai ouvir só aquilo, só quer ouvir aquilo que agrada. Infelizmente, no meio religioso, às vezes, na questão de política, na questão da psicologia, tem muitos que querem ouvir somente aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe faz bem. Hoje, infelizmente, o que a gente vê de exemplo de algumas lideranças religiosas, lideranças que eu falo fortes a nível nacional, tem pessoas por aí que não representam o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que estão mais com aparência de, vamos dizer assim, defensores da política A, da política B, do candidato A, do candidato B, e esquecendo a sua missão mesmo, o seu ministério principal, que é a graça de Jesus Cristo, que é defender realmente a Jesus Cristo. O fervor que a gente vê de alguns cristãos, de como defende o candidato A e o candidato B, se eles tivessem o mesmo fervor para defender a graça, defender Jesus Cristo, a nação já estaria melhorando, já estaria diferente. Agora, o que nós estamos vendo, Verdade. infelizmente, não há uma melhora, mas um crescimento substancial dos ditos cristãos, dos evangélicos. Mas não se vê mudança, não se vê mudança. Então, estender um pouco para voltar na questão da saúde mental. Então, tem pessoas que ainda querem falar coisas
que lhe agradam falar, mas não tem base científica nenhuma. Outro ponto, Daniel, que eu vou comentar aqui, depois você também fica à vontade para falar alguma coisa, por exemplo, a teologia. Teologia, que é o estudo de Deus, estudo do transcendente, estudo do espiritual. Também muito importante. Às vezes parece que algumas pessoas têm mais medo, mais preocupação com a psicologia do que com a teologia, quando, na verdade, o campo de estudo da psicologia não é Deus, não é estudar a Deus, não é estudar o transcendente, não é estudar as profecias. O campo realmente que estuda e que deve se preocupar, e deve se realmente também estudar, examinar, estudar, é a teologia, porque a teologia é maravilhosa também. Na teologia, você vai ter confronto com as doutrinas, você vai ter história, você vai ter profecia, você vai ter crítica textual, você vai ter todo um campo assim de estudo maravilhoso e também corrente A, B, C e D, mas aí sim, aí vai estar falando exclusivamente do espiritual. Eu, como psicólogo, você, como psicólogo, nós queremos tratar o ser humano, tratar o meu paciente, naquele momento, na sua dor. Nós não estamos ali convidando ele para vir para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C. Mas vamos respeitar a sua Exatamente. espiritualidade. Não é Eu, verdade? eu acho, eu acho que é muito bem colocado essa coisa que existe correntes, eu acho que em todo campo, né? Todo o Como campo. o irmão citou a economia, então todo campo tem a própria interpretação do espiritual, mesmo dentro dos evangélicos, né, do protestantismo, tem a corrente pentecostal, tem a corrente que não é pentecostal, né, que não acredita nos dons, na manifestação. Então, assim, é sempre que alguém quiser buscar esse conhecimento, tem que ter isso em mente, né? Que ali vai ter um viés, uma corrente ali que é bom conhecer, mas não tomar como verdade absoluta, né? E até porque o apóstolo Paulo falou lá em 13 aos Coríntios, né? Que em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o perfeito, né, que é Cristo, por vir a eternidade, aí conhecerei como sou conhecido. Como Deus, né, conhece nós, um dia a gente vai ter esse conhecimento pleno também, lá na eternidade. Mas agora, em parte conhecemos e parte professamos. Quem falou isso não fui eu, foi o apóstolo Paulo, e eu acho que ele conhecia mais que eu, né, tinha mais revelação que todos Perfeito. nós, né? Então, assim, e o apóstolo Paulo tinha livros, né? Quando ele estava preso, agora eu não lembro qual capítulo, mas ele pede, não sei se para Timóteo, para alguém, trazer os livros para ele, né? Então, eu acho assim, quem tem essa segurança de, eu vou ler um livro, mas né, não vai ser influenciado totalmente, unicamente, exclusivamente por aquele livro, mas adquirir o conhecimento e ter uma visão crítica sobre isso, né? Porque Sim. acima de qualquer livro escrito por um autor humano, quem nos guia é Deus, né? E a sua palavra. É, Mas sim, é, o conhecimento é sempre bom. perfeito. Porque, na verdade, a parte espiritual, Daniel, é igual você disse. A nossa dúvida, a nossa falta de conhecimento, ela sempre será eterna, porque nós dependemos de uma revelação, nós dependemos da fé, e nós não cremos por causa da prova da ciência, porque se nós formos crer somente através da ciência, a ciência tem que comprovar Deus, aí nós já entramos por um lado complicado, porque não tem como. Deus é uma questão de fé. Deus é o Criador. Nós somos as criaturas. Pela fé, nós cremos nisso. Se nós cremos nisso, então eu não preciso ter medo da ciência, nem ter medo da psicologia, ter medo de estudar, medo da teologia, não preciso ter medo, porque eu preciso saber onde está alicerçada a minha fé, o meu conhecimento. Eu penso assim que o Senhor não nos revelou
e nem tem como revelar tudo ainda, e também a ciência não sabe tudo. O que a ciência sabe é a ponta do iceberg, é só a pontinha. Tem tantas coisas na natureza, no oceano, que o homem não sabe, ele está estudando e aprendendo dia a dia. Então, é muita pretensão alguém pensar assim, não vai no psicólogo que ele vai te convencer que Deus não existe. Ó, não vai assistir tal aula porque vai mudar a sua cabeça. Ó, não vai estudar teologia. Não, não é isso. Preciso ter a minha fé. Dentro da minha fé, eu não preciso de um monte de explicações para tentar justificar a Deus. Eu creio. Tertuliano, é um dos pais da igreja, ele disse assim: creio porque é absurdo. E acabou. Creio porque é absurdo. Então não tem explicação. Paulo, em uma das cartas dele, disse assim: que a sabedoria dos homens, a sabedoria de Deus, a graça de Deus, é loucura para os homens. Porque não dá para explicar aqueles homens entrando dentro lá do Coliseu, enfrentando os leões, enfrentando os animais, sendo que era só negar a sua fé e eles estariam livres. Uma palavra, era só negar. Alguns foram até queimados vivos, né? Nas fogueiras. E você vê pela história que, além de morrerem, muitos ainda cantando hinos, dando glórias a Deus na hora da morte. Então, quem explica isso? É a fé. Não tem como. Então, a ciência não se propõe a isso. Então, para tirar o medo da psicologia, a psicologia é uma ciência, mas que veio para ajudar a pessoa, ajudar na sua caminhada aqui na Terra. E, por que não dizer, na sua caminhada cristã também. Aqui eu coloquei a fé e a razão. Muitas vezes faz uma separação. Eu preciso das duas. Daniel, eu preciso ter a fé, mas eu preciso também ter a razão. Eu preciso ter a prudência, mas também eu preciso ter a simplicidade. Na prudência, eu vejo a razão. Na simplicidade, eu vejo a fé. Na prudência, eu uso o conhecimento que eu tenho para ter medo de assinar um contrato sem ler antes. No meu conhecimento e na prudência, eu não saio num dia que está fazendo frio de 5 graus para fazer caminhada, porque eu posso pegar uma gripe aí e ficar muito doente. É uma razão, é uma prudência, é um conhecimento. Eu vou adquirir um terreno, alguma coisa, vou fazer um negócio, o Daniel é advogado, é meu amigo, eu vou pegar o contrato e levar para o Daniel analisar. Fala, Daniel, vê aqui se me ajuda nesse negócio. É razão, é prudência. Agora, na fé, eu vou para uma mesa de cirurgia, alguém da minha família, ou eu vou para lá muito doente, e o médico fala, olha, é esse o prognóstico. Eu falo, fica em paz, a igreja está orando. Já oramos a Deus, já colocamos nas mãos do Senhor. Se ele quiser me levar, está tudo bem. Olha só, é, é fé. Então, nós temos que unir as duas coisas. Só que tem a fé, que ela pode não ser tão saudável, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, e tem a fé que pode ser saudável. Eu coloquei nesse quadro aqui, Daniel, tá dando para ver bem, né? Sim. Nós somos formados pelo biológico, nós somos formados pelo intelectual, que é a nossa mente, nós somos espírito e nós somos emoções. Não dá para separar isso aqui. Não dá. Se o meu aluguel tiver atrasado e tiver cobrador na minha porta aqui batendo palma, rapaz, o meu emocional eu vou ficar abatido, eu vou ficar triste. Se nesse dia eu tinha que ir para o culto louvar a Deus, eu vou, mas vou um pouco angustiado. Vou, no jargão nosso, vou provado. Puxa vida, que situação que eu estou passando, por causa da parte financeira. Agora vamos pensar no emocional, Daniel. Discuti com meu filho, não tive paciência, gritei com ele.
ofendi ele, e sei que eu ofendi ele. Isso, como que eu vou chegar lá no meio espiritual depois e falar que eu estou tranquilo? Não estou tranquilo. Perdi a minha paz. E quando eu estou doente, um câncer, problema na tireoide, depressão, ansiedade, como que eu vou participar do coral da igreja em paz? Como que eu vou ter ânimo e força para atender uma cerimônia, para atender um culto? Vai ser mais difícil. Então, não dá para separar. Aqui no cartaz, nós separamos para ser didático, mas é um só, é uma unidade só. Não é verdade, Daniel? Sim, uma coisa afeta a outra, né? Não tem como. Eu, Até as pessoas costumam falar, né? Ah, não pode trazer o problema de casa para o trabalho. É claro, né? O ideal seria assim, mas sempre acaba afetando, né? mas como? A gente pode até não ficar falando para todo mundo, né? Ah, Pode até não ficar chorando pelos corredores, assim, que todo mundo perceba. Mas o problema está ali dentro de mim, porque eu não consigo tirar, né? Ele está ali comigo. Pode ser que eu coloquei numa gavetinha ali do lado, mas depois que eu sair do serviço, eu vou abrir essa gaveta de novo para olhar para ele. Na verdade, é isso que a gente aprende na terapia, né? Às vezes o paciente chega com tantas situações, daí eu falo assim, ó, vamos colocar nas gavetas, e cada dia que você vir aqui para conversar comigo, a gente abre uma, olha um pouquinho, conversa sobre ela, depois a gente fecha a gaveta de novo. Daniel, que adianta abrir todas as gavetas de uma vez? é, vira uma bagunça e não resolve nada. Não dá para resolver tudo em 24 horas. Tem coisa que vai demorar uma semana, tem coisa que vai demorar alguns meses, e tem desafios que levam alguns anos. Por exemplo, o pai e mãe que estão criando filhos adolescentes. Quando vai terminar esse desafio? Quando terminar a faculdade? Quando casar? Quando tiver netos? Eu acho que muda as situações, mas sempre vai ter alguma coisinha na gaveta. Eu queria comentar agora um pouco, Daniel, sobre religiosidade extrínseca. Vou adiantar um pouquinho aqui para depois ver se sobra um tempinho para alguém fazer alguma pergunta. Religiosidade extrínseca é a religiosidade que você percebe, que você vê qual caminho que eu sigo. Se eu tenho barba ou não tenho barba, é a minha religiosidade aparente. As roupas que eu uso, você consegue ter uma noção da minha religiosidade. O cabelo que eu uso, você pode ter uma noção da minha religiosidade. Só que a religiosidade, se ela for uma religiosidade extrínseca, ou seja, eu posso usar ela dentro do ambiente religioso, me comportar de uma maneira que o ambiente pede, mas fora de lá, eu posso ser uma pessoa diferente. Eu posso usar ela como uma ferramenta para manipular os outros. Eu posso usar ela para criticar quem tem ansiedade, quem tem depressão, e falar que se essa pessoa fosse religiosa igual eu, ela não teria. Então, a religiosidade extrínseca, ela foca na aparência, mas às vezes o comportamento da pessoa deixa a desejar. Ela faz, dentro do ambiente religioso, uma aparência, mas na sua vivência não encaixa, não tem coerência. É como se sábado e domingo eu fosse uma pessoa e de segunda a sexta-feira eu fosse outra. É uma religiosidade
extrínseca. E isso faz mal para a saúde emocional. Já a religiosidade intrínseca, tem a imagem aqui dessa moça aqui sozinha. Na religiosidade extrínseca, você está no meio de todos. Na religiosidade intrínseca, é você sozinho com Deus. É você naquele momento que ninguém está te vendo. É você nas suas ações, na rua, no outro país, com seus vizinhos, com seus amigos, que não são seus irmãos. Não são seus irmãos. A maneira como você trata eles. Essa religiosidade é a religiosidade intrínseca. É a espiritualidade. É aquilo que a pessoa faz daquilo que ela aprendeu na igreja, daquilo que aprendeu no ambiente religioso. É a transformação que houve naquela pessoa devido àquela religiosidade que ela pratica de coração. Ou seja, no jargão nosso popular, é o testemunho. É a pessoa falar assim, Daniel Leite trabalha lá comigo, faz 15 anos, pessoa íntegra, pessoa boa, não sei qual que é a religião que ele segue, não sei, que ele não fala, mas ele é uma pessoa que ele tem integridade, ele tem princípios e o que ele pode fazer pelo próximo, ele faz. Essa é a religiosidade intrínseca. Essa religiosidade faz bem. E essa religiosidade também é tema de estudo. Quem quiser pesquisar, estudar, o autor Gordon Albert, ele escreveu sobre religiosidade extrínseca e religiosidade intrínseca. Ele pesquisou há 25, 30 anos atrás, escreveu muito sobre esse tema, da incoerência, às vezes, do comportamento da pessoa num determinado momento e o comportamento dela em outras situações. Então, o Gordon Albert foi o cientista social da parte humanas que escreveu sobre esse tema. E para que nós possamos ajudar nossos pacientes, nós precisamos falar do enfrentamento religioso positivo e do enfrentamento religioso negativo. O coping é a palavra em inglês que significa o enfrentamento, é aquilo que eu vou ensinar meu paciente a aproveitar a religiosidade dele, a espiritualidade dele, da melhor maneira possível. Dentro do coping religioso positivo, eu vou incentivá-lo a olhar dentro da sua religiosidade, da sua espiritualidade, pessoas, pregações, orações, tudo o que pode ajudá-lo na sua saúde mental. É a forma como ele se relaciona com o sagrado. Então, se ele tem esse relacionamento de uma maneira segura, de uma maneira cristã, intrínseca, a religiosidade vai fazer bem para ele. Mas tem um enfrentamento religioso também negativo. O enfrentamento religioso negativo, é quando a pessoa até usa da espiritualidade para ofender os outros, usa da espiritualidade para machucar os outros, usa da espiritualidade para falar assim, ó, você é cristão, então você não vai em psicólogo. Você é um servo de Deus, então o servo de Deus não vai em psiquiatra. Se você está indo em psiquiatra, é porque você parou de frequentar o nosso ambiente aqui. É porque você não orou da maneira correta. Então, isso é um enfrentamento religioso negativo. E muitas vezes, né, Daniel, a gente sabe disso, a pessoa não está frequentando os cultos, a pessoa não está sendo ativa na igreja, justamente porque está doente. Não é um problema de fé, é um problema que ela está doente. Isso é gravíssimo, é cruel. Um ministro religioso fala isso. E a gente vê isso, eu vejo isso no dia a dia. Infelizmente. Então, por isso que é importante essa live aqui, todos os que estão aqui participando, procurarem estudar mais sobre esse tema, ler mais as escrituras, que as escrituras falam
muito, muito, muito sobre o amor ao próximo. Como que um líder religioso tem amor ao próximo oprimindo ele, envergonhando ele? Isso não é amor ao próximo, isso é convencimento espiritual. Complicado, né? Isso é convencimento. Da mesma maneira que aquele que estuda, da mesma maneira que aquele que estuda, ele tem que ter humildade intelectual. Não é porque o Daniel fez 3 faculdades, tem 2 pós-graduações, tem mestrado, que ele não pode aprender com uma pessoa que não tem uma faculdade. Ele pode aprender, sim, principalmente relacionado à subjetividade da vida, relacionado a amor, paciência, humildade. E isso não se aprende no banco da faculdade. E muitas vezes não aprende tendo um cargo espiritual. Às vezes o cargo deixa até a pessoa mais soberba. Usa do cargo, muitas vezes, para humilhar, maltratar as pessoas com uma falsa aparência de religiosidade. Eu acho que a gente pode até pensar num exemplo assim, bíblico, até que tem a ver com esse coping que foi falado agora, e também aquelas quatro instâncias, né? O espiritual, o biológico. Um exemplo de Elias, né? Elias, o que aconteceu? Ele tinha fé no Deus de Israel, e ele fez até um desafio lá. Ele falou: ó, vamos fazer 2 altares, o Deus verdadeiro vai responder com o fogo. Então ele estava com fé que ia dar certo. E aí os profetas de Baal focaram e tal, todo mundo conhece a história, né? E ele orou, ele falou: Senhor, eu peço que agora derrame fogo. E Deus derramou. Então ele tinha fé e alcançou o milagre. Só que o que acontece? Então nós, nesse ponto, nós não podemos dizer que Elias tinha problema espiritual. Acho que não, ele tinha fé e o que ele falou aconteceu, clamou a Deus, Deus respondeu com fogo. Qualquer um de nós acontecesse isso, ia todo mundo ia considerar alguém muito espiritual, de muita fé. E aí, mediante a ameaça da Jezabel, que era casada com o rei, ele temeu. E aí a gente, claro que eu não vou dizer aqui que tinha 100% de certeza e tal, né, que não tinha diagnóstico naquela época, mas assim, tudo indica que ele entrou como se fosse numa depressão ali, depois daquilo. Ele se escondeu, ele que pediu a morte, né? É muito comum, né? A depressão, uma das coisas que acontece, a pessoa quer morrer, não quer mais viver, né? E aí ele nem comeu, né? Perdeu o apetite, aí o anjo deu comida para ele comeu um pouquinho só, ele falou: não, come de novo, muito longo é o caminho e tal. E aí ele, na caverna, ele tem um encontro com Deus, né? Tem a tempestade, o fogo, o vento e tal, e aí Deus aparece com uma voz mansa e delicada. E aí Deus poderia, né, numa visão nossa, assim, né, no que a gente está meditando aqui, refletindo sobre essa passagem, Deus poderia ter repreendido ele. Ele falou: Elias, eu acabei de fazer uma obra aqui estrondosa de descer fogo do céu, e agora está aí escondido dentro de uma caverna pedindo a morte. Mas não, Deus consolou ele. Aí Deus explicou, falou: não. Ele falou, né, mataram teus profetas, derrubaram teus altares, agora busca a mim. Ele falou: não, mas eu separei ainda um número que não, né, você não está sozinho, né? Tem um número que não se dobrou a Baal e então, olha, levanta, você vai ungir o rei, um novo rei de Israel, vai ungir o rei da Síria e a vitória vai vir porque o que escapar de um rei tal, eu não lembro agora os nomes, né? Que escapar da espada de tal, o outro vai pegar e tal, e Eliseu vai ser profeta do seu lugar e tal. E anima Elias, e aí ele sai dessa depressão aparente, né? E realmente vai ali fazer aquilo que Deus mandou, né? Então, o que a gente poderia, né, fazer uma comparação? Que Elias não tinha problema espiritual, inicialmente, né? Tinha fé, e Deus respondeu com fogo, mas ele teve um problema emocional, né? A grosso modo, assim, claro que ninguém vai aqui falar, ele está, né, especulando
sobre o passado. Então. Mas assim, e aí, mediante um novo ânimo que ele recebeu, né, através ali da fala, de Deus ter falado com ele continuou a jornada dele e seguiu em frente, né? Então a gente é um exemplo de como um lado, às vezes a pessoa está bem de um lado, mas estando ruim do outro, né? Estando ruim na parte emocional, prejudica o desempenho, como o irmão falou, em outras áreas, né? Perfeito. E o que me chama a atenção também, né, nessa narrativa de Elias, é muito bonita essa parte aí, é que o Senhor foi tão cuidadoso com Elias e deixou uma lição para nós também, muito grande, Daniel. Porque, veja bem, a expectativa humana, o ser humano, ele gosta de fazer um trabalho bem feito, gosta de ver resultados, né? Então, se nós olharmos assim, pelo lado humano, o que Elias alcançou na luta contra os profetas de Baal foi um sucesso. Ele, vamos dizer nos termos de hoje, ele arrasou. Ele destruiu tudo, assim, Deus, por intermédio dele, né? Deus que agiu, mas ele arrasou, certo? Uhum. Foi O uma que seria um vitória. pensamento, Daniel, sabe assim, uma pessoa natural que eu acho que seria até aceitável. Você pensar assim, bom, com esse milagre, com essa obra poderosa realizada agora, provavelmente até Jezabel vai se converter, ou por temor, ou por medo, ou por admiração, ou por medo, ela vai se converter. É, todo esse povo aqui, toda essa nação vai se converter, porque não existe outro Deus mais poderoso do que esse. A expectativa natural seria essa. Vai Uhum. haver uma grande festa espiritual, vai haver uma grande conversão, porque era essa a ideia de mostrar o poder de Deus. Não é matar por matar, é matar para mostrar que existe um Deus, né? Mas o que aconteceu? Nem um pouco de reverência, nem um pouco de honra, pelo contrário, ela falou assim, ó, amanhã, a essas horas, eu te juro, você vai estar morto. Quer dizer, coração de pedra, coração de ferro, não mudou nada. Bateu o desespero, o desânimo, a canseira, porque houve um desgaste emocional, um desgaste físico, entre o início da batalha e o final, houve, não se sabe quanto tempo, mas houve um grande desgaste ali, uma canseira. Elias ficou triste, ficou abalado, foi embora. Tá. Olha o cuidado de Deus. O Senhor proveu para ele alimento. Pessoa depressiva tem que se alimentar. Ela não tem vontade de comer, mas ela precisa comer. O Senhor proveu para ele descanso, proveu para ele conforto, e proveu para ele depois é, uma alegria, vamos dizer assim, uma esperança, uma visão seguinte, ó, você acha que você está sozinho, você não está sozinho, existe mais milhares aí que está do seu lado, você não está sozinho. Proveu apoio, proveu alimento, proveu descanso, proveu tudo. E a voz de Deus apareceu para ele. O Senhor falou com ele. Perfeito. O psicólogo, o psiquiatra pode ser instrumento de Deus. O nutricionista pode ser instrumento de Deus. Mas a voz de Deus ninguém vai substituir. A voz de Deus ninguém vai substituir. Então não tem isso de imaginar que porque o paciente foi no Daniel, o irmãozinho da igreja foi lá com o Rubens, que ele vai mexer com a fé, ou vai trocar a fé que ele tem nas orações pela fé do psicólogo? De jeito nenhum. O psicólogo, o cardiologista, o nutricionista vai ser usado por Deus, mas quem vai falar é Deus. Assim como eu creio que quando um pastor, quando um ministro religioso
está lá fazendo a exposição da santa palavra de Deus, e aquela palavra, eu entendo, hoje o Senhor falou comigo. Eu sei que não foi o Daniel que falou comigo. Eu sei que não foi porque fez um curso de teologia ou porque é psicólogo. Foi Deus que teve misericórdia e usou de você para falar comigo. Então, nós precisamos separar, usar tudo aquilo que Deus nos deu, mas a fé é diferente. E é o sofrimento, muitas vezes, a ignorância, Daniel, que as pessoas têm em relação à psicologia. Imagina que um psicólogo não pode ter fé igual àquela pessoa. Então, na verdade, são coisas diferentes. O psicólogo vai entrar com técnicas nas emoções, no comportamento, para ajudar aquela pessoa a entender o que está acontecendo com ela e fazer as perguntas certas, e o psiquiatra entra com a medicação. Mas o ministro religioso, ele vai entrar por outro lado. Ele vai falar de Elias, ele vai falar de Deus, ele vai prover o espiritual, o pão espiritual. É diferente. Nós estamos juntos, não somos inimigos. E eu fico triste, que tem hora que eu fico sabendo de coisas que, infelizmente, tá? Eu fico sabendo que falam da minha pessoa mesmo. Às vezes, falando coisas assim que eu falo, bom, vamos deixar para lá, vamos deixar nas mãos de Deus. Esse aí não entendeu o meu trabalho ainda. Esse não entendeu. Perdoa o desabafo, tá? Mas é a realidade. Não, tudo bem. E eu acho que agora é oportuno até falar uma coisa que acho que todo mundo vai poder entender também. Do mesmo jeito que a gente falou do viés, lá, o economista tem uma linha, ou tem outra linha e tal, e todo campo de estudo científico, humano, tem essas linhas, porque o conhecimento humano ele é limitado, ele se desenvolve ao longo da história. Né? Não é que nem o de Deus, que é onisciente, já sabe tudo, já está tudo pronto. O homem vai descobrindo, vai fazendo nova pesquisa, vai atualizando, descarta uma coisa, adquire né, uma nova visão, e por aí vai. Sobre profissional, todo mundo sabe, né? Não é? Existe profissional, como a gente falou um pouco lá atrás, o Rubens falou da ética. O profissional, o psicólogo, ele tem que ter ética. Então, assim, ele não vai aconselhar uma pessoa a mudar de religião, ou aconselhar uma pessoa a deixar de ter uma fé que ela já tem, que já faz parte da identidade dela como pessoa, Sim. né? Ou, enfim, mas falando de ética, todas as profissões têm que ter ética, né? Então, um advogado, e alguém pode falar, mas teve um advogado lá uma vez que ele fez isso, aquilo, e estava errado. Sim, mas aquele profissional é um mau profissional. Ou um médico, o médico uma vez lá, numa ocasião, ele fez uma coisa lá errada. Sim, é um Excelente. mau profissional. Então, assim, se alguém ouviu uma história um dia, mas um psicólogo uma vez, ou uma psicóloga uma vez falou uma coisa para a pessoa assim, acessado, sobre religião tal. Esse era um mau profissional. Essa pessoa era um mau profissional. E o importante é não achar, não generalizar. Achar que porque um mau profissional em algum momento cometeu um erro, foi antiético, ou colocou os valores pessoais dele querendo impor para aquela pessoa, que todo profissional vai fazer isso, né? Sendo que o profissional tem a obrigação, o bom profissional tem a obrigação de ser ético. É isso aí. Inclusive, está tendo um movimento nos currículos mesmo de psiquiatria, de psicologia, em algumas escolas, de falar um pouco mais, matérias falando sobre, para que o psicólogo em formação, ou psiquiatra em formação, ele dê atenção para a espiritualidade do paciente, porque é parte do tratamento. Como eu falei lá no início, a religião, a espiritualidade faz parte das variáveis da realidade da pessoa. Eu preciso levar em consideração, sim,
Só que, principalmente, o psicólogo ou o psiquiatra que tem uma fé, ele tem que ser muito, muito ético, porque ele não pode colocar a fé dele. Inclusive, o conselho de psicologia, você não pode colocar lá dentro da sua apresentação como psicólogo, psicólogo cristão. Não, é psicólogo. Eu não posso colocar lá psicólogo metodista, psicólogo sexunoide. Não, não posso. É psicólogo. Atender a todos os pacientes, né? E respeitar Respeita. a espiritualidade da pessoa. Teve uma paciente que comentou comigo esse tempo atrás, que ela falou que ela foi num consultório e no final ela, ela falou assim, olha, posso fazer uma prece, uma oração aqui, um agradecimento? Aí o lugar que ela falou, não, pode. Aí ela fez e ficou muito agradecida, porque ela falou, já teve um outro lugar que eu fui e eu quis no final fazer uma oração, um agradecimento para aquele momento. Aí o psicólogo falou, não precisa fazer não, porque aqui é outro ambiente, aqui é outra coisa, não precisa. Você pode orar, rezar em casa, tudo, mas não precisa não. Quer dizer, cortou. Não foi ético. Olha, não é ético falar da religião, mas também não é ético eu não respeitar. Se ela falou, olha, eu te ofereço uma oração, você fala, olha, por favor, faça agora. É em pé mesmo, ou vai colocar a mão na minha cabeça, vai ser de joelho, do jeito que você quiser. Tá tudo certo. É, é, é a fé dela. Agora, o que não pode é eu, no final de uma sessão, falar, olha, agora eu quero. Vamos finalizar, vamos fazer uma oração, vamos. Aí não é apropriado. Aí seria fora da ética. Porque aí eu estou realmente usando a religião naquele momento. Agora, a vivência religiosa da pessoa durante a terapia, eu devo usar sim. É bom. Porque eu sei que muitas vezes o paciente veio no meu consultório porque ele está sofrendo de algum conflito no ambiente religioso. Mas ele não está querendo sair daquela igreja A, B ou C. Ele está querendo resolver o conflito. Porque se ele sair dali, ele vai sofrer dobrado. Porque ali é o ambiente que ela tem toda a sua estrutura formada. Às vezes ela não está preparada para sair dali. Não estou dizendo que não possa sair também, mas ela tem que estar muito bem preparada. Tem que estar com a saúde mental muito bem equilibrada. É a mesma coisa de fechar uma empresa, a mesma situação de partir para Um um divórcio, divórcio, né? É. a mesma situação. Não posso me divorciar? Pode. Não posso fechar uma empresa? Pode. Não posso trocar de igreja? Não posso sair da minha igreja? Pode, desde que você esteja com saúde emocional, saúde espiritual, para saber o que você está fazendo. Porque senão pode piorar muito mais, pode complicar muito. Então, é esses os caminhos que a pessoa procura dentro da, da terapia, dentro do conhecimento. Agora, um termo que eu trouxe aqui também, o Daniel, do autor John Wood, quem quiser anotar também para depois pesquisar, é o bypass espiritual. Também faz uns 20 anos que esse autor escreve sobre esse tema. Bypass espiritual é o desvio espiritual. É a prática de ideias espirituais para evitar lidar com emoções dolorosas, traumas e questões não resolvidas da vida. Isso aqui seria, Daniel, a pessoa, por exemplo, passar um final de semana num retiro espiritual. 3 dias de muita festa, muita alegria espiritual, muita, assim, aquele ambiente totalmente espiritualizado, de muito fervor, de muita festa. E na segunda ou na terça-feira, ela cai de novo no sofrimento, na prostração, no problema que ela não foi cuidar. Ou seja,
ela usou aquele ambiente maravilhoso, aquele ambiente de bênção, aquele ambiente espiritual, para esconder, para meio que embalar uma coisa que ela não está querendo olhar, que ela não está querendo tratar. Ao invés de enfrentar a situação, ela fica maquiando, escondendo, contornando aquela dor. Às vezes, no ambiente religioso, nesses 3 dias, chorou muito. Chorou, chorou. Até que ponto o choro foi pelo ambiente, pela administração, que estava tudo muito lindo, ou foi porque aproveitou que naquele ambiente poderia chorar à vontade? Fica essa interrogação. Porque às vezes se confunde as coisas. Aí, como chorou bastante, como teve essas emoções, aí fica segunda e terça-feira anestesiada. Aí na quarta-feira começa o sofrimento de novo. Aí precisa novamente de ter aquele fervor, aquele barulho, para que possa se sentir bem. Eu já acompanhei paciente assim, que eu tentei mostrar o que precisava cuidar, o que precisava fazer, e a pessoa falou, não, a gente está se controlando aqui, se administrando, e chegou quinta-feira, a gente para tudo, e é quinta, sexta, sábado, domingo, só vida espiritual. Falei, tá bom, mas dá para fazer mais coisa além disso. Tem mais coisas que poderia ser feito, tem mais coisas que poderia ser trabalhada para que essa pessoa aí na sua casa melhorasse. Às vezes é cômodo para um dessas pessoas da casa, porque aí ele está bem tranquilo, não precisa, ele não precisa mudar nada, porque aquilo que apronta de terça até quinta-feira é perdoado nos 3, 4 dias de oração. Esse é o bypass espiritual. É usar a espiritualidade para não se cuidar. E às vezes, se tiver um outro com má intenção, pode usar isso para manipular. Manipular a esposa, manipular o marido, manipular os filhos, e não ir atrás de procurar uma ajuda. É bem complexo, né? É complexo, porque aí coloca tudo que tem que ser Deus que tem que resolver. Mas, na verdade, ela está vendo que não resolve. Por quê? De segunda até quinta é sofrimento. De quinta a domingo é festa. Esse é o bypass espiritual. É uma fuga. Não estou falando que está errado, tá? Ir para a igreja de quinta a domingo. Não estou falando que está errado. Às vezes acontece comigo. A gente sabe, né? Às vezes tem vários eventos, né? Às vezes você fica quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia à noite está na igreja. Mas o que não pode é usar como uma fuga e não fazer as mudanças que são necessárias de fazer. Daniel, estamos indo para o final. Tem alguma pergunta que você quer colocar? Deixa eu ver se. Será que tem. Eu vi uma mão levantada, parece que a pessoa baixou de novo. Eu acho que no chat não tem pergunta, pelo que eu vi aqui meio por cima, mas tem muita colocação. Sim. Citaram o Viktor Frankl, né, como um dos autores também que ele fala sobre a necessidade do ser humano de ter um sentido na vida, né, um sentido espiritual. Ele não cita Deus, mas ele cita que cada um tem que buscar um sentido da vida. O Victor Frank, o Daniel, só aproveitando a sua colocação. O Victor Frank é um exemplo de cientista profissional cristão. Esse livro, Em Busca do Sentido, ele escreveu no campo de concentração. Mas tem um outro livro dele, que acho que é A Procura de Deus, eu escutei marcado aqui. O Victor Frank, ele fala da importância da espiritualidade também como um tratamento, que muitos sofrimentos que a pessoa tem, o vazio existencial, muitas vezes, é a falta de Deus.
Então, o Viktor Frankl, ele é um psiquiatra, ele é autor cristão, criador da logoterapia, que é a terapia do sentido. É excelente. Aí eu teria que fazer uma live só sobre ele. É É. muito bom o material dele. Mas ele é um exemplo de cientista cristão. Então, tem um livro dele, acho que é A Procura de Deus. Depois eu vou ver certinho o nome do Viktor Frankl. Eu tenho livros dele aqui, que o Em Busca do Sentido, e outro, acho que é A Procura de Deus. Mas o que mais colocaram aí? Aí confirmaram aquela parte que citou o extremismo, né? As preferências políticas, né? A ideologia política acabou, infelizmente, entrando dentro das igrejas e tirou a espiritualidade, o foco, né, em Deus, na graça em Cristo. Isso é triste. Isso foi um fenômeno que outras pessoas observaram também. O livro do Viktor Frankl, A Presença Ignorada de Deus. Hum, A Presença Ignorada de Deus é um dos. Ele tem vários livros, mas esse ele fala da importância da fé, da transcendência, para que a pessoa diminua, retire, na verdade, esse vazio existencial. aí fala É um a pouco presença ignorada de Deus. Isso. sobre a pessoa buscar ajuda, assim, a ciência, né, quando tem uma depressão, uma doença, e atribuição para a fé. Essa parte, eu lembraria o seguinte, quando a pessoa está... Tem até alguns vídeos que não tem nada a ver com igreja, mas eu já vi assim, né, que é aquela coisa assim, a pessoa, quando ela tem uma doença física, né, por exemplo, ela quebrou uma perna, então ela vai procurar um médico, né, para tratar aquilo. Mas, às vezes, a doença emocional, uma depressão, um transtorno de ansiedade, não dá para ver, né? A depressão não dá para ver, não tem uma radiografia que aparece a depressão. Então, isso é uma analogia. As pessoas costumam minimizar quem está em volta, né? Fala assim, oh, que isso? Deixa disso. Vamos lá. A vida está tudo bem, vamos, se anima, né? Então tem essa campanha até, né, que quando alguém quebra a perna, você fala, o que é isso? Deixa de frescura, vamos andar, vai, essa perna aí funciona, vamos lá, não seja mole, né? Então, falando que a doença emocional tem que ser levada a sério, como eu falei, né, isso não tem nada a ver com a religião, tem que ser levada a sério, que não é porque não dá para enxergar que ela não existe. Aí a gente pensando na religião, também, como não tem como enxergar, né? Então, é muito comum alguém com problema, uma doença que é mais física, um exame, a pessoa procura o médico. E ninguém critica. Ninguém fala assim, nossa, o fulano está com diabetes, nossa, mas então ele está com, né, com, sei lá, agora fugiu aqui, ele está com reumatismo, e ele foi no médico, mas ele não tem fé. Então, assim, as pessoas aceitam, né, que essas doenças mais comuns, né? Só busca medicina. Mas aí, quando é uma depressão, há essa confusão ainda de, mas então, não, depressão tem que orar. É claro que a gente crê que Deus opera também milagre, né? Nunca vamos deixar de crer nisso. E também, às vezes a pessoa busca, pode ser até uma doença física também. A pessoa busca o tratamento, toma remédio, vai em vários médicos, e às vezes não tem efeito, né? Não consegue uma cura. E às vezes Deus opera um milagre e cura. Mas normalmente a pessoa busca primeiro os recursos, né, humanos, né? E eu acho que Perfeito. a gente tem que pensar assim também de uma doença emocional. Vamos buscar os recursos humanos e poderoso é Deus, né? No caso de não conseguir, poderoso é Deus para operar um milagre também. O que não pode é ser negligente quanto àquilo, que acho que é isso que foi falado também, né? Isso. Ou achar que não é uma enfermidade. Não, não é uma enfermidade, é uma coisa que vai sumir, ou Deus tem que operar, não pode tratar. É reconhecida, né, mundialmente pela OMS, né, como uma enfermidade.
né? Tem um catálogo lá de enfermidade, que é a depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, transtorno do espectro autista e tantos outros que são todas enfermidades conhecidas. Perfeito. É, para finalizar, o que a gente precisa ter sempre aquela consciência, né, Daniel, é que a eternidade, né, Deus colocou no corações dos homens a eternidade, né, como está lá acho que é em Eclesiastes, se não me engano, que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Então, o desejo pela espiritualidade, o desejo de ver Deus, o desejo de procurar o Criador, está na criatura, esse desejo de procurar a espiritualidade. Só que nós precisamos, apesar de todo o conhecimento, apesar de toda a ciência, nós precisamos entender que a promessa bíblica é alegria, é regozijo, é salvação em Deus, mas mais na vida vindoura. É alegria, regozijo em Deus. Agora, claro que nos dias atuais, nós precisamos de arroz, nós precisamos de feijão, nós precisamos de trabalho, nós precisamos de uma saúde, mas vai chegar em algumas situações que nós não vamos alcançar aquilo que nós estamos lutando. Vai chegar uma hora que o corpo, ele vai ter o seu final. E isso pode ser numa mesa de cirurgia, pode ser num acidente. Então, vai ter uma finalização. A morte vai chegar. Mas muitas vezes a pessoa confunde dentro dessa vida aqui e quer viver naquela tal da teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, onde eu tenho que ser vencedor, eu tenho que ter as coisas para Deus estar comigo. Hoje já tem esse conhecimento, pelo menos na maioria das igrejas ensina, que não é as bênçãos materiais. Precisamos dela, mas não é a finalidade em si, certo? E também existe uma coisa pior nos dias de hoje, que é a teologia do coach. É a teologia que promete bem-estar emocional e psicológico hoje, já. Assim, você tem que ser alegre, você tem que ser feliz, você tem que ter tudo. Se você seguir certos mandamentos, fazer certos cursos, certas leituras que se misturam com a palavra de Deus. Isso é a teologia coach. Então, a teologia da prosperidade promete dinheiro. A teologia do coach promete bem-estar emocional, psicológico, felicidade hoje. A psicologia, ela é mais parceira, mais idêntica ao conceito cristão, de que é se cuidar, é se amparar, é ter empatia, ter amor pelo próximo, se perdoar você mesmo, certo? Mesmo que você esteja com uma doença terminal, mesmo que você tenha tido um prejuízo muito grande na tua vida, mas a vida continua. Então, se você pegar lá em 5 aos Gálatas, verso 22, que fala os frutos do Espírito coaduna com a inteligência emocional, que é o que a psicologia procura. Não é prometer que vai dar tudo certo. É você se cuidar para, se você é um pai e tem filhos pequenos, é você seguir mesmo com os prejuízos. É você se perdoar até pelos erros que você já teve e seguir a vida. É ou não é uma linhagem cristã de amor, mas dentro da ciência? Eu vejo a psicologia como a fraternidade, amor. Agora, essa psicologia que falam, que criticam por aí, que prega narcisismo, egoísmo, não sei o quê, isso não existe. Isso aí é a pessoa que não entendeu o que é a psicologia. A psicologia verdadeira, ela faz de você um cristão melhor. Quando eu passei a estudar, a entender melhor a psicologia, ela me fez uma pessoa melhor. Porque Muito bem colocado. você aumenta
você aumenta a sua porção do perdão. Você estuda até o perdão, os benefícios do perdão, os benefícios da gratidão. E não estamos falando isso em nome de nenhuma igreja, só por realmente ser bom, né? Então, eu acredito que hoje o nosso tema foi interessante, né, Daniel? Sim, tem uma pergunta aqui da Cimeia Lima. Ela colocou aqui: como a fé pode atuar como recurso psicológico sem se tornar um mecanismo de fuga emocional ou bypass espiritual? Olha, é a caminhada do dia a dia, do aperfeiçoamento. Ninguém se torna uma pessoa madura, Cimeia, né? Isso. Ninguém se torna uma pessoa madura, adulta, do dia para a noite. Então, a caminhada cristã, ela é uma jornada também. Ela é uma caminhada. Nós vemos lá Paulo, não lembro, parece que você comentou no início, que Paulo falou assim: o bem que eu quero fazer, não consigo fazer, o mal já me vejo fazendo. Quer dizer, ele estava em desenvolvimento, ele estava em crescimento. Muitas vezes as pessoas confundem, e acontece, eu também já pensei assim, que quando a pessoa faz a conversão, sabe, ela aceita Jesus, ela se converte. No meu entendimento, agora falando como um cristão, eu entendo que reviveu o espírito que estava morto devido à queda de Adão. O Senhor promoveu ali um novo nascimento espiritual. O corpo e as emoções continuam o mesmo, tá? O corpo que tinha tendência para uma depressão, o corpo que tinha uma tendência para o egoísmo, o corpo que tinha uma tendência para uma pressão alta, é o mesmo, que continua ali. Mas no nascimento do espírito, houve o nascimento, renascimento do espiritual. Então, é esse entrelaçamento da nova criatura espiritual, as minhas emoções e o meu corpo físico, eu vou aperfeiçoando isso aí de valor em valor, de glória em glória, de lutas em lutas. Ou seja, coisas que eu faço com um mês de crente, que às vezes eu até dou risada, com 5 anos de crente, talvez eu não faço mais. Mas eu vou continuar errando de uma outra maneira. É uma busca de aperfeiçoamento, né? É Até um a palavra fala aperfeiçoamento isso, que a gente vai deixando os primeiros rudimentos, os rudimentos do velho homem, a gente vai perfeito, crescendo até a estatura do varão perfeito. E é Deus que vai dando essa evolução, esse crescimento, essa... perfeito. Primeiros rudimentos, estatura, estatura fala crescimento. E Só que cada um tem uma dificuldade diferente, né? Porque muitas cada um vezes tem a uma gente, personalidade. muitas vezes, Daniel, a pessoa sofre demais porque ela imagina que batizou hoje, a- conforme o lugar que a pessoa serve a sua espiritualidade. Fez aquele aceite espiritual hoje, amanhã já não pode mais falhar de maneira nenhuma. Não pode mais ter depressão, não pode mais ser impulsivo, não pode mais nada. E não é assim. O novo nascimento foi espiritual. Agora, o velho homem vai lutar contra o novo homem que surgiu. E aí começa toda uma batalha espiritual por toda a vida. Tem até uma piadinha, se me permite, eu vou contar uma piadinha aqui teológica. Teve um. é, não lembro se foi Spurgeon. Tem alguém, o pessoal que está assistindo aí, alguém vai saber. Quem souber, coloca aí. Ou foi Martinho Lutero, que ele falou assim que quando ele obedeceu, quando ele batizou, ele achou que ele tinha virado o novo homem e que o velho homem tinha morrido totalmente para o mundo. Foi Lutero. Felipe falou, foi Lutero.
Mas ele falou assim, Daniel, o problema é que o velho homem sabia nadar. Ele não morreu No na batismo, água né? do batismo. Ele continuou vivo, o velho homem. Ele só É, morreu ele renasceu em espírito, mas o danado sabia nadar. A piadinha de Martinho Lutero. é uma jornada e não é fácil assim, né? A gente conserva a natureza humana até uma permissão de Deus para que a gente trabalhe, né? É uma missão, né? Esse aperfeiçoamento. A gente tem que trabalhar Aperfeiçoamento, nisso, a vida buscar toda. esse aperfeiçoamento. A gente vê até os apóstolos, né? Que andavam com Cristo. É muito interessante como cada um tinha uma personalidade, né? Pedro era mais impulsivo, ia na frente, falava assim primeiro do que os outros. Quando Jesus andou na água, ele falou: deixa que eu vou junto, eu vou aí até o mestre, né? Cortou ele do soldado. E, e já João era mais amoroso, mais estava sempre ali do lado de Cristo, né? Mais contido. Então, cada um tem a sua personalidade. E junto à personalidade, até quando a gente nem fala de religião, fala só da personalidade, o que vem? Vem as qualidades, né, as facilidades que uma personalidade traz, mas também vem os defeitos, né, os problemas, assim, as dificuldades que cada personalidade faz. Tem gente que é muito bom para ler um livro, para escrever, para estudar, mas às vezes vai falar em público não consegue, é tímido. Outro não, outro fala bastante, é desinibido, pode trabalhar como vendedor, mas aí quando tem que concentrar numa coisa, um foco, não tem muito foco. Então é isso aí, aí trazendo de novo, né, para o lado espiritual, cada um tem as suas dificuldades, né, e os seus talentos também naturais, assim, e o grande mandamento, né, a grande jornada, a grande missão é usar tudo isso para servir a Deus, né, usar aquilo que a gente tem de capacidade e trabalhar nos nossos defeitos para ir se aperfeiçoando e se aproximar cada vez mais do Criador. Perfeito. Para encerrar, mais uma analogia sobre crescimento. Em uma das cartas lá de Paulo, tinha uma igreja lá que estava tendo muita confusão, muitos ciúmes lá. E aí ele falou, ó o amor, a didática, o jeitinho que Paulo falou. Tratei vocês como meninos espirituais. Não dei o alimento sólido para vocês, porque vocês não podiam digerir, vocês não podiam, e nem pode ainda, certo? Então estava tendo muita confusão. Então ele falou assim, ó, vocês são crianças, são meninos. Então, com leite vos criei. Ó, dei leite para vocês, porque eu não podia dar alimento sólido. Porque nem agora vocês estão preparados para o alimento sólido. Por que que ele teve que fazer isso aí? Estava uma confusão lá em Corinto. Eles estavam brigando porque um pregava mais bonito que o outro. Aí ele falou assim, mas quem é Pedro? Quem que é Cleofas? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento? Quer dizer, essa virtude desses pregadores aí é de Deus, não é deles. Então vocês não têm que ter essas briguinhas, essas confusão. Mas é porque vocês são crianças. Vocês são infantis. Ô, É, Daniel, acho que já deu mais de uma já hora, que o deu. pessoal está querendo dormir. Sim, eu acho que no futuro a gente pode trazer de novo um assunto, talvez não igual a esse, paralelo, parecido, né? Sim, não, Porque esse assunto aí vai longe. tem muita necessidade Maravilha. dessas É reflexões. verdade. Eu já vou fazer o meu agradecimento aí e você encerra. Deus abençoe a todos pela atenção, pela paciência, pelo carinho. Esperamos, eu e o irmão Daniel e mais todos os integrantes do nosso grupo aqui, que estejamos ajudando vocês na caminhada diária de todos, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz de Deus. E só relembrando, quem quiser me acompanhar nos meus canais, no YouTube e no Instagram, sempre estou colocando algum material lá. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Eu repito, Amém. Deus abençoe a todos.
repito as mesmas palavras. Deus abençoe a todos por acompanhar. Daqui a uns dias, esse vídeo é colocado lá no YouTube, para quem não assistiu, quem quiser rever de novo. E aí, provavelmente no final desse mês, a gente volta de novo com uma nova live. Deus abençoe a Amém. todos por acompanhar.